Olá, meus queridos alunos do 8º ano, sou o professor Luiz Cláudio, de Língua Portuguesa, e estamos de volta para mais uma videoaula. Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios do módulo 5, ok? Então nós vamos corrigir alguns exercícios, outros nós vamos corrigir na nossa live, para não ficar um vídeo muito extenso, muito cansativo para vocês, ok? Eu quero deixar claro o seguinte, nesta correção aqui, por meio do vídeo, fica um pouco frio, um pouco seco, tá? Não há essa interatividade que nós gostaríamos que houvesse. Surgindo dúvidas, se alguém não entendeu alguma explicação, alguma resposta que o professor deu, anotem e quando entrarmos na live, não tem problema, pode pedir para retomar alguma questão, algum tópico que não ficou entendido, que o professor explica melhor, tudo bem? Então vamos lá na nossa apostila, na página 55, nós temos uma atividade relativa ao texto da página 55, desculpe-me. Então vamos fazer uma leitura bem criteriosa desse texto para respondermos as questões seguintes. Número 1, classifique o predicado e os verbos das frases citadas usando as siglas PV-VI, predicado verbal com verbo intransitivo, PV-VT, predicado verbal com verbo transitivo, PN-VL, predicado nominal com verbo de ligação. Vamos lá. Naí apareceu hoje de manhã com o laptop pendurado no ombro, predicado verbal com verbo intransitivo. Naí apareceu, ok? Não há complemento, ela apareceu, não precisa de complemento, por isso o verbo intransitivo. Predicado verbal porque o núcleo dele é o próprio verbo intransitivo. Entrou no apartamento com aquele seu jeito alegre, mesma coisa, predicado verbal, verbo entrou intransitivo. Professor, no apartamento não completa o sentido do verbo entrou? Não, o verbo entrar é verbo intransitivo. Entrou no apartamento, esse no apartamento é adjunto adverbial de lugar. Cumprimentou minha mãe, predicado verbal, verbo transitivo. Cumprimentou quem? Exige um complemento, minha mãe, transitivo. Naí invadiu o quarto, predicado verbal, verbo transitivo. Invadiu o que? Exige complemento. Primeiro, meu português é horrível. É verbo ser, verbo de ligação, predicado nominal. Quando escrevo, predicado verbal, escrevo, verbo intransitivo. Frases enormes terminam completamente sem pé nem cabeça. Terminam, predicado verbal, verbo intransitivo. Então, retomando, a primeira, PV-VI, a segunda, PV-VI, a terceira, PV-VT, a quarta, PV-VT, a quinta, PN-VL, a sexta, PV-VI e a última, PV-VI, ok? Qualquer dúvida, na live a gente sana. Leia a tira de Os Levados da Breca. Indique e classifique o complemento dos verbos olhar, encontrar e seguir. Veja bem, olha esse fio de água. Então, o complemento do verbo olhar, esse fio de água. Encontrar. A água sempre encontra um jeitinho de seguir seu caminho. O complemento de encontrar, encontra o quê? Um jeitinho. E seguir. Seguir o quê? O seu caminho. Então, complemento do verbo olhar, esse fio de água, do verbo encontrar, um jeitinho, e do verbo seguir,
o seu caminho. Ok? Número 3. Leia os provérbios populares. Depois escreva se os termos destacados são sujeito ou objeto direto. Gente, sujeito é o termo da oração que pratica ou sofre a ação do verbo. Objeto direto é o termo que completa o sentido do verbo transitivo direto. Tudo bem? Em boca fechada não entra mosca. Sujeito, mosca. Lógico que aqui está em ordem inversa. Colocando em ordem direta para a gente ficar mais claro, mosca não entra em boca fechada. O que não entra? Mosca. Mosca, sujeito. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Quem tem o quê? Olho. Olho, objeto direto. Águas passadas não movem moinhos. O que não movem? Águas passadas. Águas passadas, sujeito. Não movem o quê? Moinhos, objeto direto. Vão-se os anéis, ficam os dedos. Ambos, sujeito. Os anéis se vão, os dedos ficam, os dois sujeitos. Quem comeu a carne que roa os ossos. Comeu o que? A carne, objeto direto. Roa o que? Os ossos, também objeto direto. De grão em grão a galinha enche o papo. A galinha enche o papo. A galinha, sujeito, enche o que? O papo, objeto direto. Então, letra A, sujeito. Letra B, objeto direto. Letra C, sujeito, objeto direto. Letra D, ambos sujeitos. Letra E, objeto direto, os dois. Letra F, sujeito e objeto direto. Ok? Número 4. Reescreva os itens da questão anterior. Desculpe-me, retorne aos itens da questão anterior. Reescreva os provérbios que contêm objetos diretos, substituindo esses termos pelos pronomes pessoais correspondentes. Lembrando que nós vimos na aula que os pronomes o, a, os, as, eles assumem função de objeto direto. Os pronomes lhe e lhes assumem função de objeto indireto. Vamos pegar então as orações onde temos objeto direto e substituir o objeto pelo pronome. Em terra de cego, quem o tem é rei. Veja que eu substituí olho por o. Em terra de cego, quem o tem é rei. Águas passadas não os movem. Os substituindo moinhos. Quem a comeu, que os roa. A substitui carne, os substituindo ossos. De grão em grão, a galinha enche o. Este o substitui o papo. Tranquilos? Número 5. Grife os objetos diretos e circule os objetos indiretos nas frases a seguir. Celina enviou várias mensagens eletrônicas a Carol. Várias mensagens eletrônicas, objeto direto. Sublinhe. A Carol, objeto indireto. Circule. Veja que o objeto indireto ele vem precedido de preposição. Esta é a característica do objeto indireto. Os alunos doaram livros usados, objeto direto, a crianças carentes, objeto indireto. O professor fez perguntas sobre gramática, objeto direto, a seus alunos, objeto indireto. O visitante dirigiu um olhar curioso, objeto direto, ao dono da casa, objeto indireto. A você, objeto indireto, desejo
paz e felicidade, objeto direto. Veja que aqui houve uma inversão, não há problema algum. E o último, a secretária encaminhou ao chefe, objeto indireto, todas as cartas comerciais, objeto direto. Ok? Reescreva as frases da questão 5, substituindo os objetos indiretos pelos pronomes lhe ou lhes. Veja que lá no item 4 nós substituímos pelo o, a, os, as, que assumem função de objeto direto. Aqui no número 6 vamos substituir por lhe e lhes, que assumem função de objeto indireto. Então, ó, Celina enviou-lhes várias cartas, várias mensagens eletrônicas. Os alunos doaram-lhes livros usados. O professor fez-lhe perguntas. Letra D. O visitante dirigiu-lhe um olhar curioso. Letra E. Desejo-lhe paz e felicidade. E letra F. A secretária encaminhou-lhe todas as cartas comerciais. Então, onde tem objeto indireto, que são aqueles termos precedidos de preposição, eu substituo pelo pronome lhe ou lhes, conforme esteja no singular ou no plural. Ok? Número 7. Leia a piada. Então, vocês vão ler a piada aí e depois vão classificar os termos destacados em objeto direto ou objeto indireto. Se tiver preposição, é objeto indireto. Ou o pronome lhe, também é objeto indireto. Se não tiver preposição, objeto direto. Ó, o seguinte acordo, objeto direto. Ao advogado, preposição a mais artigo o, objeto indireto. Lhe, objeto indireto. R$1.000, objeto direto. Ao cliente, objeto indireto. Lhe, objeto indireto. Uma pena de 1 ano, objeto direto. Me, objeto indireto. Por que indireto? Vamos lá, ó. Eu lhe consegui uma pena de 1 ano, portanto o senhor me deve. Onde é que está a preposição para ser objeto indireto? Deve a mim. Então, ao invés de eu colocar deve a mim, me deve. Então, esse pronome me também está na função de objeto indireto. R$3.000, objeto direto. O, que está lá no lo, objeto direto. Então, eu queria absolver-lo, absolver você. Tá? Então, nós temos o o aí, objeto direto. Número 8. Classifique os termos destacados nas orações como objeto indireto ou adjunto adverbial. Lembrando que o adjunto adverbial é aquele termo que expressa uma circunstância de tempo, de lugar, de modo, de finalidade, de causa. Então, circunstâncias. É a mesma função do advérbio, da classe de palavra advérbio que vocês já estudaram. No ônibus lotado, os passageiros viajam em pé. Adjunto adverbial. Os vencedores dirigiram-se ao pódio. Adjunto adverbial. Fui aos correios para despachar os livros aos pesquisadores. Objeto indireto. Os espectadores ofereceram flores aos dançarinos. Objeto indireto. Maurício estudou para advogado, mas nunca exerceu essa profissão. Adjunto adverbial de finalidade. Estudou com que finalidade? Os amigos vivem às turras, mas se admiram. Adjunto adverbial, o modo de como eles vivem. Doamos roupas e brinquedos aos refugiados. Objeto indireto. Na sequência, adjunto adverbial, objeto indireto,
adjunto adverbial, adjunto adverbial, objeto indireto. Número 9. Indique em cada oração se o termo destacado é objeto indireto ou adjunto adnominal. Adjunto adnominal é aquele termo que está junto do nome para especificá-lo, para determiná-lo, ok? Isso é um adjunto adnominal. Vovó participou de uma excursão para idosos, adjunto adverbial, de finalidade. Desculpe-me, adjunto adnominal, junto do nome excursão. A loja aceita apenas pagamentos à vista, adjunto adnominal. A professora devolveu o livro à aluna, devolveu algo a alguém, objeto indireto. Emprestei meus óculos de sol à minha amiga, emprestei algo a alguém, objeto indireto. Marina endereçou a encomenda ao cliente, endereçou algo a alguém, objeto indireto. Passeios à noite podem ser perigosos, adjunto adnominal. Então vejam que as duas primeiras e a última são adjuntos adnominais, porque são termos que estão junto do nome, estão especificando o nome, particularizando o nome. Excursão para idosos, não é uma excursão qualquer, é uma excursão para idosos. Então esse termo ele particulariza o substantivo excursão. Pagamento à vista, não é qualquer pagamento, é um pagamento à vista. E passeios à noite, eu estou particularizando termos passeios, adjunto adnominal. Então o adjunto adnominal é aquele termo que está junto do nome para particularizá-lo, para especificá-lo. O objeto indireto é o termo que completa o sentido de um verbo e este termo vem com preposição, ok? Nós vamos parar aqui na número 9, para não ficar um vídeo muito extenso, muito cansativo, e nós vamos, ou numa próxima videoaula, ou numa live, a partir do item 10, corrigir. Lembrando mais uma vez que, durante as lives, vocês podem solicitar retomar qualquer exercício que vocês não entenderam, para que o professor possa explicar melhor, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.